Quem aí não jogou The Last of Us e vibrou quando você enfrentava um zumbi diferente? Uma categoria diferente, eita, esse corre, eita, esse faz... Eita, esse é gigante. Então eu fiz questão de falar isso em outro vídeo que eu traria aqui os tipos diferentes de cada zumbi de The Last of Us. E se você quer ficar por dentro de tudo isso, é só ficar comigo no vídeo até o final que eu te conto tudo. Fala, man! Tranquilo, Natana na área e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Natanamente. E assim, quando você joga um jogo de videogame sobre zumbis, é muito comum você encontrar diferentes categorias de zumbis. Você encontra aqueles que correm, aqueles que são mais lentos, ou então aqueles que pulam, aqueles que são gigantes, brucutus gigantes. The Last of Us é a mesma coisa. São diferentes tipos de infecção do Cordyceps que fazem a evolução do fungo crescer e transformam o zumbi ou a pessoa infectada com o decorrer do tempo em vários tipos de zumbis diferentes. A gente ainda não teve nenhuma confirmação sobre The Last of Us a respeito de quais os zumbis que vão aparecer, exceto alguns quadros do trailer que já apareceram. Mas a própria natureza da infecção pode dar dicas sobre quais monstros vão aparecer e vão espalhar a doença de formas diferentes. E assim, pessoal, antes de eu falar as 6 fases, os 6 tipos de estágio de zumbi, de zumbificação de The Last of Us, eu vou pedir para vocês contribuírem com o canal da gente, que está crescendo. A gente está chegando aos 4.000 inscritos. Se você está assistindo esse vídeo e a gente já tem mais de 4.000, glória a Deus, Jesus! Mas a gente ainda está chegando, no momento que eu estou gravando esse vídeo, até 4.000 inscritos. Então, conto com a sua participação, com a sua contribuição, clicando no gostei, no like, que nos ajuda muito, e se inscrevendo no canal, se inscrevendo com o sininho ativado para você sempre receber vídeos novos, tá certo? Muito obrigado pela ajuda de todos e vamos pro vídeo. Os zumbis Cordyceps, eles crescem em etapas. Aqueles que foram infectados mais recentemente parecem comparativamente com humanos. Aqueles que já passaram algumas semanas de infecção têm crescimentos e em seguida cada estágio do zumbi fica mais semelhante a uma espécie de fungo ambulante, até que não se pareça mais nada com o hospedeiro original. Dependendo do estágio, do estado onde Joe e Ellie se encontram, a gente pode ter mais ou menos algumas dicas de quais zumbis a gente vai encontrar nessa série The Last of Us. E a primeira fase, ou primeira categoria de zumbi de The Last of Us é os corredores. Quando alguém é infectado pela primeira vez pelo vírus fúngico Cordyceps, depois de 2 dias a infecção atinge seu cérebro e torna um corredor. Nesse ponto da infecção, o hospedeiro ele perde os cabelos e o corpo dele começa a aparecer como se fossem feridas. Os olhos das vítimas são os primeiros a desaparecer, levando os zumbis a uma visão diferente, mas eles retêm os seus outros sentidos, resultando em uma versão terrivelmente estranha do humano infectado. O primeiro corredor que aparece, aí já vai um spoiler do episódio 1, é a senhora que é vizinha do Joe e da Sarah Miller, que é a primeira pessoa infectada a se apresentar como zumbi. Ela é um corredor. E é uma fase onde o fungo toma completamente a mente da pessoa, que mesmo uma senhora cadeirante que não conseguia andar, ela passa a ter habilidade de andar e até andar bem rápido, inclusive. E uma coisa interessante a se falar é que o estágio entre corredor, ele dura, no caso, 2 dias depois que a pessoa é mordida, ele se transforma logicamente em um corredor, que é a primeira fase, e essa fase dura umas 2 semanas de infecção. A segunda fase, ou o segundo tipo de zumbis, são os perseguidores. Logo após os estágios iniciais da infecção, os zumbis entram no próprio estágio e se tornam um stalker, ou um perseguidor. O Stalker ele pode ser a forma mais horrível de zumbi de The Last of Us, porque embora ele tenha uma grande infecção fúngica emergindo da cabeça, geralmente metade do seu rosto permanece intacta e o resto do corpo é completamente ainda meio que humano. O Stalker é tão rápido quanto o corredor, só que ele chega a ser bem mais agressivo. Eles planejam seus ataques e eles se escondem até que as presas se aproximem para emboscar. Daí o seu nome, Stalker ou perseguidor. Como esse estágio fica ativo por um longo período de tempo, para vocês terem ideia, a fase do perseguidor Stalker ela dura entre 2 semanas a 1 ano.
E como esse estágio fica ativo por um longo período de tempo, com certeza a gente vai ver algum Stalker no decorrer dessa série. E eu acho que a gente até já viu. Não sei se vocês lembram, mas antes de encontrar a Ellie, quando o Joe ele invade aquele prédio, meio que tem um zumbi grudado na parede e ele lembra algumas feições do Stalker. A partir da terceira fase, a gente não tem mais as variações de zumbis baseados no tempo de infecção, porque após um ano, basicamente todo o fungo já tomou conta do hospedeiro. Então, o que vai acontecer são ramificações dessa infecção. E eu acho que a mais famosa dessa série é o Clicker. Quem nunca lá no meio do jogo ouviu? No momento em que o hospedeiro humano é infectado pelo Cordyceps, por mais de um ano, eles mal parecem mais humanos, exceto pelo fato que eles têm braços e pernas humanos, é lógico. Nessa terceira fase de infecção, os zumbis são conhecidos como Clickers, e suas cabeças humanas são completamente engolfadas por um tipo grotesco de fungo. A gente já viu que a infecção nos zumbis da série live action já é um pouco diferente da que é mostrada no jogo, porque eles saem uma espécie de tentáculo, uma espécie de esporos da boca da infectada, que é bem mostrada na parte da vizinha da Sarah Miller. Os Clickers, eles recebem esse nome por causa do ruído de clique que eles usam para se ecolocalizar e para contornar obstáculos e, logicamente, para encontrar as suas presas. Esse ruído de cliques é um dos sons bem característicos da franquia. E tem um momento no teaser trailer que a gente vê o Joey e a Ellie escapando de um zumbi gigante de uma forma bem silenciosa. Justamente, eu acho que vai ser um clicker. Vamos ver como é que vai ficar a caracterização desse personagem, se vai ser somente CGI ou se vai ser uma fantasia grotesca. Mas ainda existe uma fase final, um estágio final da infecção, mas não é o único estágio final, quero deixar bem claro, que esse estágio é decorrente de vários anos de infecção, tá? Que é o bloater. Se um zumbi no mundo de The Last of Us conseguir sobreviver tempo suficiente, ele vai se tornar um bloater. Essas criaturas gigantescas são o estágio mais perigoso do infectado e elas estão completamente cobertas pelo fungo Cordyceps. Chega ao ponto dessa infecção se tornar uma carapaça. Esse fungo ele se vira uma carapaça que é muito difícil de penetrar de uma forma que não seja com fogo. Como eles são mais inchados, maiores, mais gordos, são muito mais lentos que as outras fases, que os estágios anteriores, e as suas habilidades de ecolocalização elas meio que diminuem porque a infecção já está muito alastrada pelo corpo. Só que em contrapartida, eles ainda são bem mais fortes. Esse tipo de zumbi monstruoso é muito raro e é particularmente muito perigoso. A maneira brutal que o bloater come suas vítimas é muito grotesca. E é por conta disso que eu acho que é muito duvidoso de um bloater aparecer na franquia da série. Mas seria muito bom para um arco final, por exemplo, da temporada, aparecer um bloater, por exemplo. O Joe e a Ellie, eles podem passar assim, por exemplo, o decorrer da série sobrevivendo de gangues sobreviventes e zumbis em fases iniciais, e um plot twist final os dois enfrentarem um grande bloater. Mas dessa fase final existem ainda duas variações que eu faço questão de trazer aqui. A primeira delas é o Shambler. O zumbi infectado que sobrevive vários anos em um ambiente úmido se torna um Shambler ao invés de um bloater. Os dois são bem semelhantes na aparência, mas existe uma diferença porque o Shambler ele não pode espalhar a infecção através da mordida. Isso porque a infecção fúngica congelou a boca do infectado, fazendo com que ele se transforme na espécie Shambler. Ao invés disso, eles liberam rajadas explosivas de esporos e tipo um ácido que saem dos corpos deles. Como a gente está ainda no início, no início da contaminação, e esse tipo de zumbi, essa variação de estágio final de zumbi, demora vários anos para se concretizar, eu acho muito difícil a gente ver nessa primeira temporada um Shambler formado. Eu acho que talvez numa segunda temporada, com o Joe ainda vivo, talvez uma história à parte, eu acho que depois de algum tempo de infecção é possível que eles encontrem sim um Shambler. Agora existe sim uma outra avaliação do estágio final do zumbi de The Last of Us, que é a mais grotesca de todas. É tão grotesca que é tipo uma anomalia. O nome dessa variação é Rei dos Ratos. Com uma infecção de fungos,
O comportamento do vírus Cordyceps é basicamente assumir completamente a capa externa do seu hospedeiro e acaba, às vezes, tornando eles de umas formas meio horripilantes, bem grotescas. Em alguns casos, a evolução da infecção pode resultar em uma monstruosidade zumbi única. The Rat King, ou Rei dos Ratos, é uma dessas anomalias. Essa criatura se forma décadas depois do surto do vírus e é o resultado do crescimento dos infectados uns nos outros para formar um zumbi infectado gigante. É muito difícil desse tipo de zumbi específico aparecer na primeira temporada, mas se ele aparecer, sem dúvida, vai ser a maior ameaça que o Joey e a Ellie enfrentaram na temporada toda. A série The Last of Us tem um desafio aí muito grande, além de seguir o roteiro da campanha do jogo original, que é explorar a vasta variedade de zumbis que tem. Só que, lógico, você tem que explorar isso em uma série de alguns capítulos. Você não consegue trazer todos os zumbis sem que você consiga fazer um gap de vários anos, porque determinadas fases, determinados estágios de zumbificação requerem anos para poder se concretizar. Então, para você fazer isso, é lógico que vai ter que fazer gaps entre uma temporada e outra. Eu acredito que vai ser feito dessa forma, para poder apresentar esses zumbis. E vamos ver também como é que vão ser apresentados, se vai ser um CGI grotesco, se vai ser uma fantasia que eu acho muito mais palpável, tipo, coloca um cara gordão, gigantesco, uma fantasia toda louca, eu acho que casa muito melhor, fica mais interessante. Mas vamos ver como é que vai ser apresentado nessa série. Eu tô muito confiante e espero que vocês tenham gostado do vídeo, lógico, né? Se vocês gostaram, deixa o like aqui, ó, clica aqui embaixo no gostei, se inscreve no canal com o sininho ativado, tá certo? Que eu conto com a ajuda de vocês. Mas agora eu vou ficando por aqui e vocês fiquem com Deus. Vou nessa. Fui!